Boa noite a todos. Muita paz, né? Muita luz nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos lares. E vamos, neste momento, rogar a Jesus que abençoe a cada um de nós aqui presente, aqueles também que nós trazemos em nossos corações, em nossos pensamentos, que nós amamos, e rogamos que Ele nos abençoe e que nós possamos ter momentos de aprendizado, momentos de reflexão e momentos de refazimento espiritual para a nossa caminhada, para a nossa jornada terrena e nos fortalecendo desta forma. É por isso mesmo que nós estamos aqui, né? Para nos fortalecer com o conhecimento e com as bênçãos que nos são trazidas, com certeza, nesse ambiente preparadíssimo para nos receber. Então, nós vamos falar, como foi lido pela nossa irmã, a parábola do semeador. Mas antes eu vou fazer um pequeno comentário para ver como existe uma sintonia muito grande. Vocês lembram a mensagem que foi aberta aleatoriamente de Carlos Pastorino? Sementes, semeie amor para colher amor. Tem tudo a ver com o nosso tema e foi trazido já no início para a gente refletir sobre isso. Então vamos lá. E a parábola do semeador talvez seja uma das mais conhecidas nossa, né? Como foi lida. Ela é muito rica na sua simbologia. Cada frase, cada palavra é de uma riqueza, é de uma profundidade muito grande e nos traz muito a meditar, a refletir. Em especial no início da parábola, e o semeador saiu a semear. E hoje o nosso foco vai ser nessas primeiras palavras de Jesus. Nós vamos falar então, nossa fala vai ser nesse contexto de semeador, de semeadura, de campo, mas baseado na parábola, né? Nesse contexto, então. 3 categorias, então, fundamentais, 3 elementos fundamentais para que a gente possa refletir. E nós vamos ver separadamente. Claro que é no conjunto, mas nós vamos ver separadamente essas 3 categorias fundamentais. Pensar no semeador, pensar na semeadura e na saída. Rica em simbologia. Cada uma dessas palavras dá uma interpretação, traz tantos conceitos, traz tantos conhecimentos para a gente. Mas nós precisamos entender que em todo o estudo das parábolas de Jesus, nós não devemos entendê-la ao pé da letra, tal qual como ela se apresenta, tal qual como a gente lê. Porque se a gente se apegar na forma apenas, nós vamos perder muito dos ensinamentos ali contidos. Então é necessário, quando a gente lê e estuda as parábolas de Jesus, extrair dali o sentido, o que está intrinsecamente ali embutido, o significado em que foi usado, não é? Então é preciso buscar isso para a gente se entender, não apenas no que está escrito, mas o que está intrinsecamente, né? O sentido. E a primeira reflexão que nós trazemos, baseado nesse tema para a noite de hoje, sou eu um semeador? Essa é a primeira colocação. A primeira reflexão que faremos pensando no primeiro elemento que nós estamos analisando. Sou eu um semeador? Veja que, em geral, quando a gente pensa em semeador, a gente pensa assim no expositor espírita, que estudou um pouco, que está trazendo alguma coisa, está semeando alguma coisa. A gente pensa naquele que escreve artigos, naquele que escreve livros. Não é isso? Quando a gente pensa em semeador, a gente já pensa nessas questões, né? Aquele palestrante que fala muito bem, Divaldo Franco.
Claro, tem muitas sementes para plantar, sementes de muita qualidade para plantar. Mas então é essa a nossa primeira reflexão. Essa questão atinge a mim, eu sou um semeador? Então, numa análise mais profunda, quando a gente está falando sobre semeadura, nós não estamos falando apenas na palavra escrita e nem na palavra falada. A semeadura aqui é muito mais abrangente. Não é apenas essa da oratória não. É tudo aquilo que o Espírito exterioriza, porque tudo aquilo que ele exterioriza acaba influenciando outras pessoas. Deste modo, todo o mundo interior que exterioriza é considerado semeadura, porque vai influenciar outras pessoas próximas, né? E nós irradiamos isso do nosso interior. Isso já é um conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Nós aprendemos com ela que o espírito, ele é um centro que irradia. Então, nós irradiamos através dos pensamentos tudo aquilo que sentimos e a gente vai colocando, vai expressando, né? Irradiamos na forma de vibrações. Essas vibrações vão influenciando as pessoas ao nosso derredor. Então, na obra Pensamento e Vida de Emmanuel, encontramos o seguinte, que ele vai dizer: antes mesmo de exteriorizar em atos, já estou influenciando com os meus pensamentos e meus sentimentos. Esse conhecimento nos traz uma grande responsabilidade. Imagina nós ter o conhecimento hoje que os meus pensamentos e os meus sentimentos influenciam as pessoas, principalmente aqueles que estão ao meu redor. Então, é um dever, uma responsabilidade muito grande quando a gente tem esse conhecimento, que traz esse conhecimento. Vamos compreendendo, então, que o espírito, onde está, em que situação se encontra, em que lugar, ele está sempre semeando. Porque nós estamos exteriorizando o nosso mundo interior, nossos pensamentos e sentimentos, estamos influenciando, interagindo com outras pessoas, então estamos semeando. Então a reflexão não é mais eu sou ou não sou um semeador. Todos nós somos semeadores. A resposta é essa: todos nós somos semeadores. Todos nós temos sementes. Naturalmente, uns semeiam mais, outros semeiam menos. Naturalmente, uns têm uma qualidade de sementes melhores, outras nem tão boas assim. Então, vai depender da onde nós estamos. Plantamos sempre, porque é da lei. Aí a gente pode perguntar assim, mas aquele que nada faz, aquele que se jogou à preguiça, aquele que se entrega à preguiça, ai, tá bom assim, deixa para lá, eu sou mesmo assim, eu não vou mudar, e assim por diante. Mesmo assim, ele está semeando. É o tipo de semente que ele está colocando no seu campo. E irá colher os frutos amargos desse seu descuido, dessa sua despreocupação. Estamos sempre semeando. E essa é uma realidade, uma verdade incontestável e que deve servir de um travesseirinho, né? De cabeceira lá para a gente refletir sempre, para a gente também ter cuidado com as qualidades dos nossos pensamentos, porque nós também atingimos a nossa atmosfera psíquica do planeta, que é o somatório dos nossos pensamentos. Por isso que os espíritos estão sempre a nos solicitar, vigiar, orar e permanecer em oração, pelos pensamentos, não é? Então o espírito está sempre a semear, por mais apagado que seja, na família, no seu trabalho, ele está sempre a semear. Agora, nós precisamos, então, nos preocupar
é com a qualidade da semente. O que nós vamos semear? O que precisa, né, para ser um bom semeador? E nos diz Divaldo Franco, que se assemelha muito com a leitura inicial, Divaldo Franco vai nos dizer: uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem ou seja o mal. Todos estão a semear. E diz Divaldo, concluindo seu pensamento: felizes são aqueles que por onde passam deixam rastros de amor, de bondade, de carinho, de afeto. Felizes aqueles que por onde andam deixam esses rastros de afeto, de carinho. Então, plantamos sempre, né? Porque é da lei. Então, nós vamos compreendendo, então, já avançando com os nossos pensamentos, com as nossas reflexões, nós vamos compreendendo que a vida como um todo não é senão uma semeadura, uma grande semeadura. Se pararmos para pensar, a vida de cada um de nós é um campo para ser semeado, não é? Que o Senhor nos dá. A vida é um campo, um jardim para ser semeados. A vida é uma dádiva de Deus que cabe a nós cultivar e cuidar. Bem, se ontem nós não fizemos uma boa semeadura, não é? Hoje podemos fazer melhor. Para amanhã, uma boa colheita, uma farta colheita. Pode-se fazer ainda hoje, né, desse campo, um jardim de cores, um jardim de perfumes, para embelezar a nossa vida, para embelezar a obra do Criador, na qual nós fizemos parte. Então, um dos primeiros e grandes objetivos do estudo do Evangelho, do estudo da doutrina espírita, é compreendermos esses deveres que nós devemos ter com a vida, cada um de nós. Os deveres que nós temos que ter com este campo que nos foi dado a semear, para fazer dele um jardim. Então, é para esse dever que nós nos propomos e que nós precisamos despertar para esses deveres, que o próprio Cristo, né, e os grandes mensageiros, eles têm nos conclamado para essa responsabilidade, para esse campo que é a vida toda, com esse dinamismo, para nós ali plantarmos as melhores sementes que pudermos. Na sementeira do lar, que estamos plantando, na sementeira do trabalho, como estão as nossas relações, enfim, vários campos, não é, para semear. Então, é esse o nosso grande dever. Então, agora, semear é um trabalho individual. Cada um vai fazer a sua semeadura, cada um vai produzir as suas sementes. Apesar de ser individual, de ser um trabalho de cada um de nós, certamente nós contamos sempre com o auxílio da espiritualidade amiga. Não faltarão para nós ajuda que nos vem do alto, da bondade de Deus, nos ajudando nessa caminhada, né? E nós seremos muito mais assistidos se as nossas semeaduras estiverem de acordo com as leis de Deus, com a proposta de Deus para as nossas vidas, né? Então vejam como diz Emmanuel, né? Hoje a semeadura segundo nossa vontade. Amanhã, né? A ceifa será conforme a nossa semeadura. Vamos plantar e vamos colher aquilo que plantamos. Não pode ser diferente o fruto,
não pode fugir da natureza do que nós plantamos. Então, estamos sempre plantando, livres para plantar, mas não vamos fugir da colheita, né? O que cada um de nós lançar no campo da vida, iremos colher, porque é da lei que nós semeamos e é da lei que vamos colher de acordo com o que plantamos. Então, é claro que nós não podemos mudar a sementeira de outrora. Já está plantado, vai vir a colheita. Não tem como, a colheita vai nos alcançar. Mas nós podemos mudar hoje, não é? Nós podemos recomeçar hoje a semear esse jardim. Podemos começar uma sementeira agora para uma produção farta, rica no amanhã, nas colheitas de amanhã. Então, esse recomeçar e essa possibilidade que nós temos é do nosso espírito, da nossa natureza. Em qualquer momento a gente pode dar um basta, eu vou recomeçar. Agora meu plantio vai ser diferente. Então, hoje, com esforços, com dedicação, nós podemos transformar as veredas, os campos estéreis, os espinheiros, aqueles que foram lidos, os pedregulhos, que nos impedem de ser semeadores mais produtivos. Nós podemos transformar num campo de bênçãos e de frutos para nós e para as vidas que nos rodeiam. Essa consciência também é muito importante. Não é só para nós, é para as vidas que nos rodeiam. Então, que possamos nós, semeadores, a sair no mundo, semeando as sementes vivas do Evangelho, conforme o próprio Cristo nos ensinou quando ele disse, está lá em Marcos, no capítulo 16 e 15, capítulo 16, versículo 15. Diz assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa foi a última orientação de Jesus aos seus apóstolos, seus discípulos, antes de partir para o reino celeste. Ir e pregar o Evangelho para que todos conhecessem o bem que faz em nossas vidas o Evangelho de Jesus. E este mundo aqui que está falando é o mundo da onde nós estamos localizados. Quais os nossos papéis? O que nós estamos fazendo? O mundo do nosso lar. Vamos dar um exemplo assim, ó. Se eu for uma secretária, que eu seja uma boa secretária. Ali no meu mundo, que eu pregue o Evangelho com os meus exemplos. Se eu for uma dona de casa, que eu seja uma boa dona de casa. Se eu for um advogado, se eu for um médico, se eu for aquele que limpa a cidade, que eu faça o meu melhor ali dentro. Porque nós pregamos com os nossos exemplos. É isso, não é o mundo inteiro. Não, é o mundo onde nós nos achamos localizados. E onde nós nos achamos localizados, que nós façamos o nosso melhor, aquilo que estiver em nós, né? O que estiver melhor dentro de nós para nós fazer. Então vejo que o importante é produzir. Produzir sementes de amor. Quem não pode fazer isso? Quem não pode? Todos podemos. Temos uma capacidade imensa de amor dentro de nós. E para aqueles que ainda não descobriram essa capacidade, vejam o que aconteceu com as enchentes no Rio Grande do Sul. Aquelas pessoas que muitas não tinham despertado para suas capacidades de amor, houve uma mobilização, uma sensibilização, era muito amor ali para atender aquelas pessoas, para gente doar. Então, às vezes precisa acontecer algumas coisas desse porte para que a gente possa ver como nós somos capazes de amar,
como nós temos essa capacidade de amar. É que ainda a gente não descobriu, e ainda a gente tem o amor como aquele interesseiro que quer uma troca, que às vezes faz alguma coisa, mas fica esperando o retorno. Eu conheço uma pessoa que saiu distribuir sopa e era muito frio no inverno. Aí voltou muito zangado do trabalho e dizendo que ele não ia mais, porque ele saiu no frio, no inverno, distribuiu a sopa e as pessoas não disseram muito obrigado. Então vejam que essa caridade dele estava para alimentar o ego. Ele queria um retorno, ele queria um reconhecimento, ele queria um muito obrigado. E não é por aí a caridade ensinada pelo Cristo, né? É desinteressada, não esperamos nada em troca. Então, se a gente não conseguir produzir 20, produza 10, se não conseguiu produzir 10, produza 5. Mas que sejamos semeadores, que sejamos multiplicadores do bem, multiplicadores do amor, multiplicadores da paz, né? Que nós tenhamos sementes de amor, sentimentos nobres, ação visando o bem. São sementes imperecíveis e vão dar bons frutos. É essa a qualidade das sementes que nós temos que sair a semear nos nossos mundos em que vivemos, como eu já estava dizendo, no lar, no trabalho, aqui na sociedade, na convivência social aqui. E isso nós temos. A produção pode ser lenta, mas ela é gradual e ela vai chegando. Nós chegaremos a ser terras produtivas, nós chegaremos a 100%, porque é da natureza humana o progresso. E vai acontecer, né? Para nós atingir a plenitude do espírito imortal. Então, entendemos que somos semeadores. Todo mundo concordou. É isso? Que somos semeadores? Muito bem. Então, esse é o primeiro elemento que nós trouxemos para a reflexão e nós explicamos que somos semeadores, todos. Uns semeiam mais, outros semeiam menos, depende da qualidade da semente, não é? Mas estamos semeando, mesmo aquele mais ocioso, que escolheu não fazer nada, ele está semeando e vai colher os frutos da sua preguiça, do seu desleixo, e pior, ele pode contaminar ainda outras pessoas que, olhando aquele tipo de vida, pode se espelhar e ele passa a influenciar. Então, nós já vimos, todos somos semeadores. Então, entendendo que somos semeadores, vamos refletir agora sobre o verbo sair, né? Que semeador saiu, tem uma saída aí, tem um movimento aí, não é? Então, o que é sair? O que é sair? Ir para onde? E sair para quê? Quem sai de um lugar para outro, não é isso? Sai de uma postura para uma outra postura. Esse é o discernimento que a gente deve ter como semeador. O que devemos ter, né? Quais as posturas que ao sair semear com Jesus eu devo adotar? Quais as posturas que ao sair semear eu devo deixar para trás, para seguir esse caminho? Então nós vamos entendendo, e a doutrina espírita vai nos esclarecendo de forma bem simples. Ela traz, por exemplo, o orgulho. O orgulho é contrário a qualquer semeadura que tenha produto. Não tem como semear com orgulho. Sabe por quê? Porque o orgulho nos faz parecer aquilo que nós não somos. Nos faz parecer que somos criaturas prontas. E isso atrapalha a nossa visão de ser bons semeadores. E nós vamos deixando passar essas oportunidades. Então, o orgulho é uma que dificulta a nossa semeadura. Por esse motivo, porque não deixa nós perceber. E nos faz... Nós não precisamos de nada, nós somos criaturas prontas no pensamento do orgulhoso.
A inveja também é um outro empecilho para uma semeadura mais produtiva com Jesus. Veja que a inveja, ela nos deixa tão inquieto, que a gente não percebe as nossas próprias sementes. Nós estamos preocupados com o que o outro tem, com o que o outro está fazendo, com o que o outro vai ganhar, e esquecemos de nós. Então a doutrina espírita, ela vem nos alertando, nos chamando a atenção, para que a gente perceba esses elementos que se contrapõem a uma boa semeadura. Né? A gente não consegue sair ao campo, né? Precisamos da humildade, porque somente sendo humilde nós vamos nos reconhecer, nós vamos ter a humildade de olhar para nós e para saber o que está se passando lá dentro, o que nós precisamos transformar, que nós precisamos modificar para ser um bom semeador. Nós precisamos ter essa humildade, sem ela o orgulho vai cobrir a nossa visão. E aí nós vamos deixar passar grandes oportunidades. Então, para isso é preciso sair. E vocês já perceberam que muitos dos ensinamentos de Jesus é colocada essa questão do movimento? Sair é movimento, né? Vá e não tornes a pecar, vá é movimento, vinde a mim é movimento. Então tudo isso quer dizer que não dá para ficar parado, não dá para ficar na inércia, é movimento, né? Então é preciso sair de onde? E quem vai nos socorrer aqui, que vai nos explicar isso é Leon Denis, na obra Depois da Morte. Ele vai dizer, sair de onde, que nós estamos refletindo, né? Sair, ele diz, sair das baixas regiões da matéria e ascender os degraus da imensa hierarquia dos espíritos, libertar-se do jugo das paixões e conquistar uma a uma todas as virtudes, todas as ciências. Tal é o fim para o qual a providência formou as almas e dispôs os mundos, teatros predestinados à luta e a trabalho. Sair de onde? Está aqui o mentor espiritual, né? E é aqui então que chega a doutrina espírita e ela vem nos esclarecendo o entendimento para compreendermos de nossas vidas quais as posturas que nos fazem semeador, um pouco mais produtivo, um bom semeador, que é isso que Jesus espera de nós. Então, sair da onde? Sair da ignorância que nos prende, sair da ignorância para o entendimento das coisas, para o entendimento de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, qual o motivo, qual a razão de tanto sofrimento na Terra, para onde eu vou, quem eu sou. Sair da ignorância para o entendimento, sair do orgulho para a humildade, sair da inércia para o serviço. Eu vou deixar isso para depois. E muitas vezes, quando nós somos chamados ao trabalho, na doutrina espírita, que eu vou dar um exemplo, e que a gente convive com isso, convida ao trabalho, não, eu não estou pronto, não, eu vou deixar isto para quando eu me aposentar, não, eu vou deixar isso para quando os meus filhos crescerem, aí eu vou cuidar dessas coisas. Olha, veja como a maneira que nós estamos colocando destas coisas, que são as coisas mais importantes. Então a gente fica adiando, né? E a gente fica então dando uma explicação para a gente se convencer. E nós não sabemos se amanhã nós teremos esse tempo para reaver as coisas do Espírito, né? E ela vai nos esclarecendo isso. Sair da inércia para o trabalho, esse movimento, sair da zona de conforto. Hoje eu não vou na casa espírita, esse sofá está tão bom. Hoje vai passar um programa de televisão e eu não posso perder. Hoje eu... Saiu disso, né? Das convenções, dos equívocos, das más interpretações, da escravização dos vícios. Precisamos sair desses lugares. É isso. Sair de tudo isso para uma vida mais espiritualizada,
para uma vida mais feliz, uma vida de renúncias e de alegria, porque não há nada na terra, nenhum tesouro maior que a gente possa comparar do que a paz de espírito de quando a gente se vê caminhando ao lado de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é isso, nós precisamos seguir Jesus. Nós somos aqueles semeadores com que Ele conta. Ele conta com o nosso trabalho na sua seara. Então, libertar-se dos obstáculos, das amarras que nos limitam de sair e semear com Jesus. Então, o que nos prende ainda? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Se nós já admitimos que somos semeadores, né? O que nos prende, então, a sair semear? Tudo aquilo que nos prende, que são obstáculos, que são limitações, é preciso gradualmente ir se desfazendo. Não quer dizer que eu vou dormir hoje e amanhã eu vou acordar sendo um excelente semeador. Não é? O progresso é lento, ele vai, porque eu penso que sempre, baseada, não é que eu penso, baseada nas minhas leituras, é que quando nós adquirimos um bem espiritual, esse é patrimônio nosso. Então, por isso que o progresso é lento. Até que eu adquira aquele bem é minha propriedade, faz parte do espírito, faz parte da bagagem que eu vou levar para a outra vida. Então, por isso que é lento, até que se concretize esse progresso de aquisição, né? Então, veja que nós precisamos vencer esses obstáculos. Não se preocupe com a demora, com a rapidez, porque às vezes nós entramos num processo de angústia que queremos tudo para hoje. Nós temos tempo. O importante é não perder o foco, é não desistir. Seguir sempre esses movimentos, né? Libertar das algemas, do peso dos sentimentos, como a vaidade, como o orgulho, que tanto nos faz mal, a pretensão do ter. Esse é outro grande empecilho. Ter cargos de renome, ter prestígio, ter beleza, ter desenfreadamente este ter. As pessoas consideram, então, as coisas do mundo mais importantes que as coisas espirituais e se afastam das verdades essenciais, as verdades essenciais da vida. Veja, e isso faz dispor de mais tempo para o pessoal, para a satisfação pessoal e menos tempo para o espiritual. Isso parece-nos uma inversão de valores. Se nós somos espíritos imortais, então nós não deveríamos dedicar mais tempo a essa condição espiritual? E nós invertemos, nós dedicamos muito para a vida material. E esquecemos da nossa bagagem, de preparando a nossa bagagem para a nossa viagem, que não vamos deixar de fazer. E a gente, então, dedica muito tempo. Às vezes a gente passa um dia inteiro e teve 15 minutos de oração, ou de prece, ou de alguma coisa que me ligou à espiritualidade. E às vezes eu nem percebo esse tempo que está passando, esse tempo que está me afastando. Então as pessoas são sufocadas pela ilusão da vida material, com seus valores efêmeros, porque nada disso nós vamos levar. E vai ficar em nós a saudade de Jesus. Vai ficar em nós a falta de familiaridade, a falta de aproximação com o nosso mestre. Então, vamos ser mais vigilantes. Vamos, dedicando mais tempo a Jesus, trazendo Jesus para o nosso convívio, para o nosso coração, para os nossos lares. Nós temos, às vezes, um constrangimento de falar sobre Jesus. Nós falamos quase todos os assuntos quando nós nos encontramos, falamos, mas nós não paramos para falar
para falar em Jesus, para falar nos seus exemplos, para falar nas suas lições, para comentar as suas passagens. Nós ainda somos meio que desconhecidos, meio que afastados, e nós precisamos trazer Jesus para nossas vidas. Vejam, então, que a gente precisa estar vigilante. Aqueles que aprenderam a se dominar os seus instintos, né? Renovando os hábitos, renovando virtudes, são os espíritos que realmente saem propriamente do antigo cativeiro, quer dizer, deixam o homem velho para surgir, para dar oportunidade para surgir o homem novo, esse homem mais espiritualizado, esse homem que sabe valorizar mais a vida, esse homem renovado com Jesus. Estar sempre acompanhando a dinâmica da vida. Não dá para parar. Nada é estagnação. Nada é acomodação. Nada de permanecer, então, no cativeiro do meu e do teu. Não é, Deus é para mim, é para mim, é para mim. Vamos olhar para nós como espíritos imortais e vamos nos tratar como sendo. Por isso, meditemos, então, sobre nossas responsabilidades como semeadores. Quais os valores, quais os sentimentos estão na base da minha vida? Quais os pensamentos que eu estou tendo, porque daí nascem e se traduzem as minhas ações. Vigie seus pensamentos, porque daí vai sair as nossas ações. Interrogue a si mesmo. Isso aqui é muito bonito, tá lá no Pai Nosso, que eu fui lá buscar pra gente, viu? Interrogue a si mesmo. Como foi a minha semeadura no dia de hoje? Façam isso todas as noites. Como foi a minha semeadura no dia de hoje? Que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Está lá no Pai Nosso, nos orientando, e isso vai nos ajudar muito. Então, cabe a cada um de nós ter um jardim a cultivar, o jardim da vida, que nos foi dado por Deus. Então, meditemos muito bem sobre a qualidade, quais sementes nós estamos tentando ali cultivar. Meditemos sobre a qualidade das sementes que nós estamos ali colocando. Dispomos-nos a trabalhar, a servir na seara do Cristo, aprendendo então a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a servir. São essas sementes que o Cristo espera da gente. Somos semeadores com os quais Jesus conta com a gente, conta conosco para fazer do jardim da vida um jardim mais belo, o jardim do nosso lar, um jardim colorido, o jardim da sociedade, um jardim mais perfumado, para fazermos do jardim da terra um jardim de paz, um jardim de luz, da fraternidade, pelo qual tanto temos sonhado, um jardim de paz, pelo qual tanto temos sonhado. E isso, queridos irmãos, depende de cada um de nós, de fazermos a nossa parte, atendendo o convite de Jesus. Então, que sejamos eternos semeadores do bem, do amor, da paz, da compreensão. Isso nós temos, eu posso lhes garantir. Nós temos este celeiro de semente dentro de nós. Está bastando que a gente desperte para estas realidades. A vida como uma sementeira. O que eu colocar ali, ela vai me responder, retribuir, porque é da lei. Então, eram essas as reflexões dessa noite. Eu espero que tenha contribuído, né, para as nossas reflexões em termos desse assunto tão interessante que diz respeito a todos nós. Então, eu espero que tenha encontrado
um caminho aí para ter chegado no coração de vocês e que vocês levem para casa essas reflexões, para ver então e analisar o tipo de semente que eu estou semeando no celeiro da minha vida. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo carinho e que Jesus continue conosco, nos iluminando e nos fortalecendo para a batalha da vida.